Prometi que voltaria para trazer aqui nesta mensagem sobre o último milagre do Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por você estar me acompanhando. Espero que você abra bastante seus ouvidos para que possa compreender. Eu quero chamar-lhes a atenção, se envolva naquilo que você está ouvindo. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer o milagre na sua vida. Deixa Ele trazer para você a necessidade da salvação em Cristo Jesus como um dos grandes milagres, ou talvez, com certeza, o maior milagre que Ele realizou neste mundo. Nós vamos para o último milagre, não para o maior milagre. Em todos esses milagres que nós falamos aqui, nós temos os milagres realizados por Jesus, porém, o maior de todos eles ainda está por vir. Vamos ver o último deles. Eu vou repetir mais uma vez a leitura do texto de João capítulo 21, verso 14, que lemos na mensagem anterior. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Jesus aparece aos seus discípulos pela terceira e última vez, depois de ressuscitado, e curiosamente ele aparece para fazer, como eu já disse, realizar mais um dos seus inéditos, incomparáveis e ímpar milagres. Só ele podia fazer isto. Ninguém jamais seria capaz de fazer o que ele fez. Vamos ver então o capítulo 21 de João. Versos de 1 a 6, eu vou ler o texto e o escritor, que é João, a testemunha fiel, ele diz assim: Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Galileia, ou de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Aqui estava um grupo daqueles seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, estavam reunidos, quem sabe ali, conversando, batendo um papo. Não, eles estavam ali muito tristes porque, na verdade, durante o tempo de pesca, eles não pescaram nada, absolutamente nada. Esta é uma segunda pesca milagrosa, baseada na que nós falamos anteriormente. O capítulo ainda 21, verso 3, diz o seguinte: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Diziam-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram ao lago para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então, observa-se que os discípulos naquele momento, concordemente, eles levantaram juntos no mesmo pensamento, na mesma direção, para o mesmo local. Para onde? Para o lago pescar. Entraram no barco e, como profissionais que eram, diz a Bíblia que eles trabalharam durante a noite e durante aquela noite nada apanharam, segundo o versículo 3, a última parte do verso. É uma informação precisa que traz aqui o apóstolo João. Chega no versículo 4, nós temos algo realmente muito curioso. Verso 4. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Você imagina, quando o dia amanhece, Jesus aparece como um fantasma na praia. Eles não reconheceram, pensaram que era um estranho, quem sabe alguém que estava ali curiosamente, ou quem sabe vinha comprar peixe, já que eles eram pescadores, e quem sabe abastecia ali a vila onde eles moravam. Ele vinha ali alguém procurando comprar peixe. Mas o verso 5 diz, Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles, não temos absolutamente nada. Estava dizendo aqui, resumidamente, que durante a pesca de uma noite não apanharam nada. Portanto, nada eles tinham para comer. Eu acho interessante que Jesus e Deus, o Pai, muitas vezes, ele nos leva até a última instância. Ele nos leva até ao fundo do poço. Ele nos leva até o labirinto sem saída. Olhamos para um lado, para o outro, para baixo e não vemos saída, somente para cima. Aquela fresta como que dentro de um poço escuro, mas aquela fresta de luz
que está dizendo lá em cima tem saída. Jesus quer, diante desses episódios, nos chamar a atenção que quando estivermos na pior situação da vida, quando estivermos no fim da linha, quando estivermos vivendo a ponta do iceberg, nós ainda temos esperança. Quando a gente olha para nós mesmos e a gente sabe que nada podemos fazer, quando a gente olha para os amigos e todo mundo falha, todo mundo foge, quando a gente olha para as pessoas mais próximas de nós, ninguém nos importa ou se importa conosco. Quando olhamos para os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, mesmo assim não encontramos apoio. Quando olhamos para o nosso cônjuge, muitas vezes, gostaria de fazer algo, mas não pode. Qual é esta hora? Esta hora é marcada como a hora da morte. É exatamente naquele momento quando a Bíblia diz que teremos que partirmos sozinhos. Ainda que granjeamos neste mundo milhares e milhares de amigos, dezenas ou centenas de amigos, riquezas à vontade, bens à vontade, temos que partirmos sozinhos, absolutamente sozinhos. Não existe companheirismo no momento da morte, a menos que morram no acidente os dois juntos, ou coletivamente juntos, mas do contrário, mesmo assim, cada um tem a sua própria viagem, tem a sua própria trajetória, tem o seu próprio destino. Depende de como vivemos aqui para Deus e para Jesus, ou para Deus em Jesus. Aqui, os discípulos estavam desenganados, que não tinham nada para comer. Espero que você pense muito nessa expressão. Nada para comer. Há coisa pior do que isto? Não ter nada para comer? Não sei se você já passou por esse momento. Às vezes nós passamos por momentos assim, por uma questão de estarmos longe de casa, em algum lugar que a gente não pode pôr a mão na comida, mas sabe que lá em casa o armazém está cheio. Mas não ter nada para comer aqui significa não tinha aqui, nem ia ter em casa, porque eles trabalharam durante a noite para abastecer a necessidade da casa. Eu imagino a esposa desses homens esperando eles chegarem com sacos de peixes e infelizmente iriam chegar lá com as redes lavadas, sem nada para comer. Jesus foi muito claro na pergunta. Alguma coisa para comer? Eles foram contundentemente conclusivos em dizerem nada, não temos nada para comer. É aqui que Jesus Cristo entra em cena. Acredite nisso. É exatamente nesse momento, quando nós nada podemos fazer, que Deus em Cristo Jesus pode fazer tudo. Paulo disse, ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. É muito interessante. Vamos ver agora o que Jesus pôde fazer diante dessa escassez dos seus discípulos em não ter nada para comer. Olha o versículo 11, diz o seguinte, aliás, eu vou ainda ler, ainda o versículo 8. Eu vou continuar a leitura do texto porque isso é importante, certo? O versículo 6 diz o seguinte, e Jesus Cristo disse, lançai a rede para o lado direito e achareis. Só até aqui a primeira parte do verso. Você sabe que todos os milagres que Jesus realizou, ele tem uma base principal para que o milagre aconteça. Ordem. Lembra da água transformada em vinho? Enchei de água essas talhas. Encheram-na até em cima. Tirem a água e levem ao mestre-sala. Tiraram, levaram ao mestre-sala. Portanto, o milagre do vinho aconteceu, quer dizer, a água transformada em vinho. Lembra de a ressurreição de Lázaro? Ele disse, tirai a pedra. Foram e tiraram a pedra. Depois que ele tiraram a pedra, Jesus Cristo olha para o defunto e diz, sai para fora. O defunto saiu. Portanto, a ordem dada e cumprida é a base para os milagres de Jesus acontecerem. Quem sabe estou falando alguém que espera um milagre na sua vida há anos e nunca aconteceu. Já obedeceu? Já ouviu a ordem de Jesus e prontamente obedeceu? Aqui não foi diferente. Não foi diferente. Jesus Cristo disse no verso 6, lançai a rede para o lado direito do barco. Muitas vezes até nós ouvimos a voz de Deus e tentamos fazer alguma coisa, mas fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Não,
Deus não é menino de recado. Ele não é servo, ele é Senhor. Ele não recebe ordens, ele dá ordens. E ele foi muito claro, conclusivo, quando ele diz: lancem as redes para o lado direito e achareis. Além da ordem, existia uma promessa. Se vocês fizerem o que eu mando, então vocês acharão peixes. Será que isso aconteceu? Olha o que diz o restante do verso 6. E lançaram lançaram as redes, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Acredita nisso? Eu acredito piamente nisso, porque é a palavra de Deus. Estamos diante de Jesus, estamos diante do Deus que se tornou homem e habitou entre nós. A Bíblia é muito clara quando diz que, quando eles lançaram as redes, eles acharam tantos peixes que agora as redes estavam cheias. Mas o verso 11 é fantástico. Diz o seguinte: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia. Olha as expressões que Jesus Cristo leva pelo Espírito Santo, escritor, a escrever algo que aconteceu no passado, mas aqui a mente é de Deus quando está sendo escrita. O escritor é apenas um instrumento de Deus, como a caneta que usamos para escrever algo. Portanto, ele leva João a escrever o que aconteceu algum tempo atrás. João agora escreve: e Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Meu querido irmão, meu querido amigo, contundentemente quero afirmar: não existe nada, absolutamente nada que seja impossível quando a nossa vida, os nossos planos, nossas trajetórias, nossas ações estão dentro da perfeita vontade de Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer por aqueles que o buscam, por aqueles que estão dentro da sua perfeita vontade. Ele disse tudo, T-O-D-O, tudo é possível para aqueles que creem. Ele disse isso para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Crês tu isto? É necessário crer para que aconteça o milagre. Talvez eu estou falando a pessoas que gostaria tanto de ser salva, gostaria tanto de ter essa certeza absoluta da salvação, e por melhor que seja a pessoa, não consegue. Sabe por quê? A ordem de Jesus é a base. Nós temos apenas que cumprir o que ele mandou. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Ele está chamando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, ficarei com ele e ele comigo. Todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está percebendo que cada ordem de Jesus, ela é um pedido de Jesus, mais uma ordem dada a nós? É necessário que creiamos. Ele disse: é impossível acontecer algo na vida daqueles que não creem, ou daqueles que creem de maneira errada. Talvez tenhamos lançado nossas redes na tentativa de acharmos salvação, mas para que lado você está lançando as redes? Sob as ordens de Jesus? Sob as orientações de Jesus? Com um coração pronto, disposto a obedecê-lo? Do contrário, jamais veremos o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Faça isto hoje. Foi o que Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eles creram e foram salvos. Crê agora e receberá do Senhor a salvação. Viva de acordo com a orientação de Deus em Cristo Jesus. Eis aqui o último milagre, mas não o maior deles. Voltaremos numa outra mensagem falando sobre o maior de todos esses milagres que Jesus realizou.
O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui diante da tua santa, bendita e inerrante palavra. Obrigado, Deus, por esses milagres que estamos estudando da parte do Senhor Jesus. E a tua palavra diz que Jesus é o mesmo, de ontem, hoje e será para sempre. O Senhor é imutável. Portanto, Deus, o Senhor Jesus tem prazer em fazer algo extraordinário na nossa vida. Ajuda-nos, como disse os apóstolos, acrescenta-nos a fé. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, um forte abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde. Cuidado com as ordens de Jesus, mas também faça tudo para cumpri-las, porque no final de tudo isto, a bênção de Deus virá sobre a nossa vida, como foi o caso dos discípulos, 153 grandes peixes, depois de uma noite de pesca sem nada apanhar, e num dado momento, apenas por um ato de obediência, agora tinham peixes, com certeza, a sobrar. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.